Boa tarde a todos. Ou bom dia, ou boa madrugada, ou boa noite. Vamos dar início aqui à nossa revisão do conteúdo da prova 4, parte 1 e 2. O que nós vimos hoje? Hoje, pessoal, num conteúdo aqui de algumas horas, nós começamos o nosso dia com sono, mas nós não dormimos, porque nós tínhamos que ficar acordado. Ah, adorei. É isso aí. Aí eu comentei a explicação já a respeito de um assunto aqui, bem tranquilo. Qual era o assunto? O assunto era o seguinte, às vezes, o poder público ele tem uma lei, e essa lei ela tem uma controvérsia judicial. E para que os atos administrativos praticados baseados nesta lei não sejam todos anulados no futuro, acontece, por questão de garantia, hora que um dos 444, um dos legitimados ativos para a propositura do controle concentrado, vai fazer uma ADI para questionar a constitucionalidade dessa lei, ele já pede uma cautelar, né? Essa cautelar vem por meio de maioria absoluta. E aí, consequentemente, a lei fica sem ter validade por um período de tempo, os atos administrativos não são praticados naquele período de tempo, ou seja, suspende-se a validade dos atos administrativos naquele período de tempo. Tá? Isso pode acontecer? Pode acontecer. Aí eu só comentei com vocês, né, que nós temos a Constituição Federal, as leis abaixo e os decretos regulamentares, sejam eles executivos ou autônomos. O decreto regulamentar executivo é aquele que realmente busca dar fiel execução à lei. Ó, você tem aqui a lei A, a lei B e a lei C. Todos eles têm decretos regulamentares executivos, que é para dar fiel execução à lei. Certo? Aí os atos administrativos são baseados nisso. E se esses atos administrativos forem sendo realizados e a lei estiver em desconformidade com a Constituição, depois eu vou ter que anular tudo, dá muito trabalho. Então, ou o que eu faço? Ou eu modulo o efeito da sentença por meio de 2/3, ou eu dou esse efeito aqui cautelar, né, até que a lei seja julgada definitivamente. Tudo bem? Bom, eu comentei um pouco aqui sobre as atribuições do Procurador-Geral da República, coloquei aqui que ele pede deslocamento de competência para o STJ, para tirar da estadual e mandar para a federal, tanto na fase de inquérito, tanto quanto na fase de processo, desde que o Brasil seja signatário de um tipo de direito humano que esteja previsto em um tratado. Beleza? Maravilha, gente. Eu comentei aqui com vocês mais uma vez sobre um exemplo do que é um decreto regulamentar autônomo. O executivo é aquele que dá fiel execução à lei. O autônomo não. O autônomo é aquele que não tem chefe, que não tem patrão. Exemplo, extinção de cargos públicos quando vagos. Pelo paralelismo das formas, um cargo, quando criado por meio de lei, tem que ser extinguido por meio de lei. Mas a Constituição Federal estabelece no artigo 84, inciso 6, que os cargos podem ser extintos por meio de decreto regulamentar autônomo, quando vagos. Comentei um pouco sobre renúncia e subestabelecimento, sem reserva de poderes, tá? 10 dias, no caso de renúncia, para você cuidar do processo após o aviso de recebimento, o aviso de recepção. Disse que missivas é uma palavra que significa cartas. Disse alguns cargos aqui que são incompatíveis com o exercício de advocacia e alguns cargos são impedidos. Mesa do legislativo é incompatível. Agora, o legislativo em si, aquelas outras pessoas, elas podem advogar, menos contra ou a favor da administração pública. Tudo bem? Coloquei aqui o prazo de espera, que você deve aguardar o início da audiência, quando o juiz ele não está na comarca, não está dentro do prédio, 15 minutos no processo de trabalho, no civil e no penal 30 minutos, atrás do juiz. Agora, se a audiência está atrasada porque a outra audiência está sendo realizada, aí você tem que esperar 1 hora, 2 horas ou 3 horas. Estagiário, diz que ele paga anuidade, diz que se ele exercer um cargo de Juca por fim virou gerente, de instituição pública ou privada, seja ela sendo ela financeira, ele não terá direito de ser estagiário. Paga anuidade, tá? Não pode ser Juca por fim virou gerente, ele pode juntar documentação, ele pode fazer carga de processo, mas ele não pode despachar com o juiz, certo? Comentei que o advogado, independentemente de reserva, ou seja, independentemente do pedido do juiz, do cliente, ele deve guardar segredo sobre as informações que ele recebe no exercício da função. Disse que para que nós possamos nos reunir, nós não precisamos de autorização do poder público, basta prévio aviso. Comentei sobre a intervenção. Disse para você fazer um post-it do consecutivo, né? Quando um ente federativo não paga por 2 vezes consecutivas a dívida fundada, nós temos motivo para intervenção federal. Uma das formas de intervenção é essa. A regra é que não há intervenção, mas se houver intervenção, a União pode intervir em estados, estados em municípios, e a União pode intervir em municípios que estejam localizados em alguns territórios que foram criados por meio de lei complementar. Tá? Lembre-se que município, DF e território, eles não intervêm em nada. Gente, estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal. Quando houver estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal, não pode haver emenda constitucional. Lembrando que estado de defesa, primeiro o Poder Executivo, ele executa, depois o Legislativo referenda, confirma ou não. 30 mais 30, uma localidade específica. Estado de sítio, dura até resolver o problema. Primeiro o Legislativo autoriza para depois o Executivo iniciar. Lembrando que no estado de sítio, os parlamentares eles podem perder as imunidades, sejam elas materiais ou formais. A imunidade material, com relação a opiniões, palavras e votos, em todo o território nacional. Isso vale para senadores, deputados estaduais, federais e distritais. Para o vereador, a imunidade material só vale para o local em que ele exerce a circunscrição, tá? No caso que ele exerce ali, né, o mandato dele. A imunidade formal, com relação à prisão em processo, para os parlamentares. Prisão. Se ele praticar um crime inafiançável, preso numa situação de flagrante delito, tá? Aí a casa respectiva vai ser comunicada para ver se mantém ou não o deputado ou o senador preso. No caso de imunidade processual, o STF pode receber a denúncia antes
de qualquer coisa e depois a casa respectiva é comunicada para verificar se vai suspender o processo e, consequentemente, também a prescrição. 2/3, temos casos de 2/3 aqui, casos de lei complementar, comece a anotar os casos de 2/3, anote os casos de lei complementar, senão não dá bom. Beleza? Depois eu expliquei para você um pouquinho aqui sobre os delegatários, disse que nós temos as concessionárias e as permissionárias. Eu falei com. Isso aqui é muito importante porque tem na prova do OAB com. Tem, então decore isso aqui, tá? Diz que o consórcio de pessoas jurídicas é diferente do consórcio que é feito pelos entes federativos, na hora que eles buscam criar uma associação pública, né? Que seria um outro ente da administração pública indireta, tá bom? Beleza? Tá, o investimento por meio de contrato de rateio. Então aqui, eu tenho um consórcio de pessoas jurídicas e privado, de pessoas jurídicas pequenininhas para concorrer com uma grandona. Só que eu também tenho aquele protocolo de intenções, que é aquele negócio em que União, Estados e municípios, eles se reúnem para ajudar o povo do semiárido, por exemplo, no Nordeste. E aí, o Executivo demonstra a sua intenção, o Legislativo ratifica, ou seja, o Legislativo confirma, o Legislativo referenda por meio de lei a criação dessa nova pessoa jurídica. Seria aí um consórcio público. Esse consórcio público, de direito público ou de direito privado. Tá bom? É isso aí. Bom, depois eu comentei com vocês o que é uma sessão legislativa, expliquei o que é o período. Cada 4 sessões legislativas nós temos uma legislatura. Essa legislatura ela é composta por 4 sessões legislativas. Eu disse essas expressões por quê? Porque se eu perguntar para você o seguinte, é possível que uma lei que seja rejeitada, um projeto de lei rejeitado em uma legislatura, seja reapreciado na mesma legislatura? A resposta é o quê? Afirmativa. Uma lei que foi rejeitada em uma legislatura, ela pode ser reapreciada na mesma legislatura. Você acabou de falar que não? Não, não falei que não. Eu tinha falado que não o quê? Um projeto de lei rejeitado em uma sessão legislativa não pode ser reapreciado na mesma sessão legislativa. A regra é que ele seja reapreciado na outra sessão legislativa, salvo se a maioria absoluta dos membros entender pelo contrário. Tá? Agora, quando eu coloco legislatura, eu estou colocando 4 sessões legislativas. E sim, se for registrado aqui, pode ser reapreciado aqui. Essa brincadeira da regra, pessoal, sim, é a regra, a exceção não se aplica a medidas provisórias e emendas constitucionais. Um projeto de lei rejeitado em uma sessão legislativa, ele vai ser reapreciado na outra em regra, mas ele pode ser reapreciado na mesma sessão se a maioria absoluta dos membros da casa tiver essa intenção. Isso aqui se aplica para leis ordinárias e leis complementares, não se aplica para medida provisória e para emenda constitucional. Tudo bem? Comentei com você sobre a presidência da Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara dos Deputados, ele pode ser presidente em um único mandato de 2 anos, mas é o mandato de presidente da Câmara dos Deputados, tá? Então, ele pode ser 2 vezes consecutivas? Sim, desde que sejam mandatos diferentes, em legislaturas diferentes, tá? Então, a gente votou no deputado federal, votamos no deputado federal. Lá dentro, ele perdeu a primeira votação para ser presidente da Câmara. Outro cara foi. Aí, de repente, ele vai ser votado lá dentro, em maneira indireta, e ele vai se tornar presidente da Câmara lá dentro. Pode, pode. Aí vai ter, de novo, vai acabar o mandato dele, vai ter eleições de novo. Ele ganha, a gente vota nele de novo, e aí lá dentro ele já ganha de novo lá dentro. Então ele vai ser o quê? 2 vezes presidente da Câmara de maneira consecutiva, desde que não seja na mesma legislatura, tá? Na mesma legislatura. Tudo bem? Simples e fácil. Na mesma legislatura, ó, ele não pode ser presidente 2 vezes consecutivas. Correto, gente? Comentei um pouco aqui sobre a ação popular, que ela é um remédio constitucional também. Qualquer cidadão pode entrar para proteger patrimônio histórico, artístico, cultural ou o meio ambiente. Não tem custa, salvo comprovada má-fé. Certo? Na ação popular não tem prerrogativa de foro, ou seja, aquela brincadeira de prefeito ser julgado pelo TJ, governador pelo STJ e presidente pelo STF, isso não acontece mais. Maravilha, simples e fácil como tudo em língua portuguesa. Comentei aqui, né, sobre o controle concentrado de constitucionalidade. Controle concentrado, 444 propõe ação direta no Supremo Tribunal Federal. Agora, controle difuso, dei de exemplo aqui a ação popular. Às vezes você faz uma ação popular contra um ato administrativo, certo? Que esteja permitindo a queimada do lado de uma mata ciliar. E aí esse ato administrativo está sendo baseado em uma lei ou em alguma coisa que não está de acordo com a Constituição. Você faz ação popular para parar com essa queimada, só que você, como é que acorda o povo, você bate ação popular aqui, ó, no juiz. E qualquer juiz ou tribunal pode fazer o controle difuso. O que é controle difuso? O controle difuso é você verificar se as coisas estão de acordo com a Constituição. Qualquer juiz ou tribunal pode fazer isso aí. Você faz ação popular, ele vai julgar. Ao dizer que tem que parar a queimada, ele tem que falar que essa lei que autorizou a queimada é uma lei inconstitucional. Tá bom? Beleza? Bom, gente, depois eu comentei com vocês aqui a linha do tempo de novo, rapidinho, do tributário, né? Hipótese de incidência, fato tirador, obrigação tributária acontece se não for excluído por meio da anistia e isenção e não houver a decadência no prazo de 5 anos, vai ser feito o lançamento. E aí, consequentemente, do lançamento vai sair o crédito tributário, você pode ali pagar ou pedir a suspensão e depois sai a certidão de ativa. E aí o Estado tem 5 anos para cobrar sua pena de prescrição. Inicia a execução fiscal. Comentei sobre a base de cálculo de alguns impostos, e eu falei que a base de cálculo do IPI ela é um pouco diferente, ela tem várias coisas envolvidas. Valor do produto, o desembaraço aduaneiro,
não é feito por meio de lei complementar. Essa brincadeira aqui, algumas pessoas não acompanharam, tem que acompanhar. O IPI não é lei complementar, o imposto de renda não é lei complementar. Por quê, Rafael? Porque não está no IGCIR, tá bom? A União aqui, o IPI é tributo de competência da União, certo? É imposto de competência da União. Temos que, todos os impostos ao serem criados têm que respeitar o quê? A virada de ano e também 90 dias. A regra é essa. Mas alguns não precisam respeitar tudo. Por exemplo, o IPTU, o IPVA, o imposto de renda, tem que respeitar somente a virada de ano. O IPI tem que respeitar 90 dias. Agora, tem alguns que não precisam respeitar nada. Por exemplo, o imposto extraordinário de guerra. Está tendo uma guerra no Brasil. Vai ter que respeitar a virada de ano? Não. Então, o imposto extraordinário de guerra não respeita 90 dias, nem virada de exercício. Assim como o empréstimo compulsório de calamidade pública, o imposto de importação e de exportação e o IOF. Importação e exportação lembra dinheiro. Dinheiro lembra operação financeira. IOF é imposto sobre operação financeira. Importação e exportação lembra dinheiro. Dinheiro é operação financeira. Operação financeira lembra imposto de operação financeira. Tá, isso aqui são cinco impostos que não tem que respeitar a virada de exercício nem o prazo de 90 dias. Comentei sobre tributação e bis in idem e disse que quando a própria Constituição estabelece o bis in idem, aí não é bis in idem. Então pode sim haver uma cobrança tributária sobre imposto de renda e contribuição sobre o líquido em cima da renda. Tá? Por quê? Porque o próprio Poder Constituinte Ordinário estabeleceu, se ele estabeleceu, ele que manda. Se ele que manda, a gente obedece ou a gente sai do Brasil. Tudo bem? Beleza? Então, olha só. Tributos, contribuição de melhoria, taxas, impostos, empréstimos compulsórios, contribuições sociais, toda essa brincadeira que eu fiz, comentei com você um pouquinho, né? Falei sim, gente, o imposto não tem destinação específica, contribuição de melhoria e taxa tem. Agora, contribuição social tem destinação específica? Tem sim, né? Comentei com você que a gente encaminha o dinheiro da contribuição social para quê? Para o Sistema S e também para a Seguridade Social, correto? Então, se você tiver que diferenciar a contribuição sobre o lucro líquido aqui, imposto de renda, saiba que uma delas é essa diferença que eu acabei de mencionar. Claro que isso é uma explicação, gente, que eu estou dando para a prova da OAB. Eu não estou esmiuçando as contribuições sociais residuais, eu só estou trazendo uma logística para nós resolvermos as questões para o exame da ordem, tá bom? Existe 1 milhão de explicação a respeito de contribuições sociais, coisas muito mais complexas do que eu estou dizendo, mas não são cobradas no exame da ordem, tá? Por isso que eu gosto da FGV. Tá bom? Então, olha só. Aqui nós temos os tributos. Disse que se eventualmente você não tiver dinheiro para pagar todos eles, né, você tem que priorizar aquele que é mais específico, no caso, contribuição de melhoria, taxas e impostos. Comentei também que não é toda venda que você faz que causa fraude de execução, porque às vezes, né, você tem um patrimônio que está sobrando. Ai, minha linda, você coloca a cabeça aí, cara, isso é muito bonito, Rafa. Bom, e aí eu comentei um pouco sobre o CIP, sobre o S. Essa historinha aqui é uma historinha bem importante para você decorar a diferença entre as duas. Né, falei mais uma vez aqui sobre a concessão, parceria público-privada, coloca no seu post-it dos 70% aí, tá? E depois eu li uma questãozinha aqui sobre o que é mais interessante, né, para o residente fronteiriço, para o quilombola, para o índio, para o imigrante, para o refugiado, para a família do refugiado. Escolha a alternativa que traga mais coisas que beneficiam o cara em si. Tudo bem? Disse aqui que o valor da alíquota que você paga, no caso de tributos, é aquele valor da época do fato gerador. Gente, muito conteúdo. É isso aí. Foco, força e fé, fala depois de muito estudo. Um beijo do Magro. Se você assistiu até agora essa aula e não se inscreveu no canal, mancada, hein? Se inscreve no canal porque eu preciso de 1.000 inscritos, que eu não tenho os 1.000 inscritos ainda. Já tenho 1 milhão de horas assistidas, porque a galera assiste meu conteúdo, mas não tem 1.000 inscritos ainda. Tem que ganhar dinheiro no YouTube, gente. Me ajuda aí, né? Ganhar dinheiro no YouTube. Basta você fazer o cliquezinho aí e seguir o canal. Eu tinha vergonha de pedir para seguir o canal, acho que é por isso que eu não tenho os meus 1.000 seguidores até hoje. Obrigado, gente, valeu. Foco, força, fé, fala depois de tudo. Às 2h da tarde estaremos todos aqui juntos, sim, juntos e saltitantes, todos alegres e contentes com a nossa aula. Tchau. Eu ia falar tchau, mas não consegui acabar do jeito certo. Agora acabou. Tchau.